Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no seu coração. Coisa boa falar contigo, coisa boa falar com a turma que está espalhada pelo Brasil, pelo mundo, na tenda com a gente nesse momento, todos nós unidos. Olha, na hora que você entrar, na hora que você estiver participando, sinta-se acompanhado. Você não está só comigo. Existe um mundo de gente como a, a, o Mauro, né, de Itabuna. Olha aí, é muita gente, viu? Mauro de Itabuna, como a Maria Rita, né? Como a Maria Rita que está no Espírito, não, de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Olha, tem mais aqui, viu? Como a Maria Rosineide, em Recife. Como o Renato Sampaio, em Barretos. Maria Liaci, daqui de Salvador. O Caio Amorim, de Vitória da Conquista. A Rita Pascali, de Santo André, em São Paulo. A Sheila Vasconcelos, lá na Flórida, nos Estados Unidos. A Mintas Monteiro, Espigão do Oeste, em Rondônia. A Thaís Cone, no Canadá. Que coisa mais linda, gente. A Ivana Maria, em São José dos Campos, em São Paulo. Tinoco Almeida, aqui de Salvador. A Shirley, daqui de Plataforma, em Salvador. Que bonito. Em Caldas Novas, o Eudóxio Neto está em Caldas Novas. A Adelaide Ruela está em New Jersey, nos Estados Unidos. Em Crateús, no Ceará, está a Nazinha Machado. Joseval Ramos, aqui em Salvador. Cida Ávila Januária, olha, a Diocese de Dom Dorival, a nova Diocese de Dom Dorival. A Tânia Regina Carvalho Andrade está em Serrinha. A Raíssa Ludwig está em Barueri, São Paulo. Olha só, a Conceição de Maria está na Galícia, Espanha. Que coisa mais linda. A Ana Patrícia, no Rio Grande do Norte. A Lília Miranda, em Jacobina. Paula Parreira, no Rio de Janeiro. Tem a Creuza Maria, em Vitória. Sônia Figueira, minha amiga, na Chapada dos Guimarães, aproveitando essa bênção de Deus. A Fátima está em São Paulo, capital. Olha, que maravilha. É uma rede de amizade, de amor, de oração. Tudo que a gente deseja na vida, né? Não está só. Sabermos nos acompanhados por irmãos, por amigos e cobertos. Não tem cobertura melhor do que essa. Nem a cobertura da internet é melhor do que a cobertura da tenda montada pelo Espírito Santo de Deus, que mais uma vez nós chamamos, clamamos. Mais uma vez nós pedimos auxílio, porque somos necessitados deste apoio fundamental que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Vinde, Espírito Santo, nós te pedimos. Vinde, Espírito Santo, nós clamamos. Vinde, Espírito Santo, porque somos necessitados, carentes de ti. Arma sobre nós essa tenda de amor onde todos possam se sentir incluídos. Ilumina a nossa escuridão, rega a nossa secura, internece a nossa dureza, Divino Espírito. Vinde sobre nós para que nós possamos ser terra boa, para que a semente perfeita da palavra encontre em nós aquele abrigo e em nós ela germine, cresça, floresça e frutifique. Vinde, Espírito Santo, é o nosso pedido neste dia. Vamos iniciar, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo é o 9, os versículos de 18 a 22.
Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desculpa, meu irmão, minha irmã. Aqui nós acabamos de escutar o primeiro ato de fé que uma pessoa proclamou em Jesus Cristo. A primeira pessoa que disse que Jesus era o Messias esperado, o Cristo, que você sabe a palavra Cristo, de origem grega, significa ungido. Ungido do Pai, o Messias. Cristo não é nome próprio, Cristo é título. Jesus é o Cristo. E a primeira pessoa que disse isso foi Pedro. Pedro professou a fé em Jesus Cristo, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é maravilhoso que Pedro fez. Mas por que Pedro alcançou esse nível de compreensão sobre Jesus a ponto de fazer o primeiro ato de fé de uma pessoa em toda a história do cristianismo? Lembra do evangelho de ontem? Ao contrário de Herodes, que queria ver Jesus, Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Foi conhecer Jesus, foi experimentar Jesus, foi conviver com Jesus. Herodes, que não fez uma experiência pessoal com Jesus Cristo, só queria vê-lo, tinha uma curiosidade, Herodes não deu o passo da fé. Herodes não acreditou. Pedro, ao contrário, deixou tudo, deixou o barco, esquecido na praia, não é como canta Padre Zezinho. Pedro esqueceu tudo, deixou tudo, esqueceu o barco na praia, deixou os seus projetos pessoais, deixou a sua vontade pessoal, deixou a sua segurança para seguir Jesus. Conviveu com Jesus, aprendeu de Jesus. Como eu dizia ontem, tocou e se deixou tocar por Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, quando isso acontece, a gente enxerga o que com os olhos do corpo não conseguimos enxergar. Quando isso acontece, a gente percebe aquilo que com os olhos do corpo, com a sensibilidade meramente humana, a gente não consegue perceber, e muito menos só de ouvir dizer ou de desejar ver. A experiência pessoal faz toda a diferença, como fez em Pedro. Então assuma hoje, meu irmão, assuma hoje, minha irmã, o compromisso de buscar este encontro pessoal com Jesus Cristo. Aí eu queria te dizer, com toda a gratidão por você participar desse momento comigo, mas esse momento comigo só pode ser um ponto de partida. Não dá para ser um ponto de chegada se você quer ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, não. Se você quer ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, você vai precisar reservar um momento de qualidade, um tempo de qualidade para Deus. Pegar a palavra, fazer a leitura orante da palavra, ter o seu tempo de silêncio com Deus. Aí sim,
o encontro acontece. É preciso dar esse passo. É preciso dar aquele tempo de qualidade diante do Santíssimo na igreja. Aquele tempo de silêncio, de oração profunda, de escuta do que Deus tem a dizer. A partir daí, o encontro acontece. É esse passo, o passo de Pedro. O passo de Pedro. O deixar o barco esquecido na praia. É oferecer a Deus, na leitura orante da palavra, na adoração silenciosa de Jesus na Eucaristia, oferecer a Deus um tempo de qualidade para fazer experiência com Jesus Cristo. Dê o passo, meu irmão. Dê o passo, minha irmã. Vale a pena. Que assim seja e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.